Venho à tribuna para tecer alguns comentários, fazer algumas colocações sobre o que eu estou percebendo das coisas boas que está acontecendo nesse país. Primeiro quero falar dessas coisas boas que estão acontecendo no país. O ano passado foi o ano do ajuste, e esse ano é o ano da retomada. E algumas coisas já indicam que o caminho está certo. A inflação está caindo, o Banco Central paralisou a alta do juro, a balança comercial já não está mais só sustentada pelos produtos da agricultura e da pecuária. Nós temos um crescimento nas exportações de manufaturados. A Embraer acaba de vender 30 grandes aviões, um contrato. Então, nós estamos vendo a economia ir retomando o seu curso. Alguns fatores têm contribuído nesse aspecto. O barril do petróleo reencontra o caminho de chegar a um preço que seja mais realista do que se encontrava ao final e até no início desse ano. Então, a economia brasileira já está retomando aquilo que dizíamos no ano passado. Também é preciso uma outra questão, a pesquisa do IBGE, que diz que no comércio já há sinais de retomada em alguns setores importantes. A aprovação da Lei Complementar 125 de 2015, que amplia a área de atuação das pequenas e microempresas, que está em andamento, é outro fator preponderante na retomada da economia, porque na pequena e na microempresa a gente tem um retorno mais rápido do que a ação nos grandes conglomerados empresariais. Hoje, a pequena e a microempresa representa uma parte substancial do nosso PIB. Nós temos mais de 10 milhões de pequenas e microempresas nesse país. E com o processo do desemprego que ocorreu nesse último período, também cresceu muito o empreendedor individual, que, em ficando desempregado, encontrou uma atividade no comércio, no serviço, que está trabalhando, que ainda não é percebido, mas que é sinalização segura de que a economia vem dando sinais reais de retomada. É preciso também falar da política de créditos. Os mais de 80 bilhões que estão sendo oferecidos como crédito para ajudar na geração de empregos e na geração de nova riqueza. Os fundos constitucionais, que têm mais de 40 bilhões, quase 50 bilhões, para ser colocado à disposição do país, dos investimentos, que é uma intervenção substancial, que também muito ajuda e que é uma sinalização segura de que nós estamos no caminho certo da retomada da economia brasileira. As concessões. Ontem foi realizado um leilão da área elétrica que teve uma presença significativa de cerca de 60% do ofertado foi vendido ontem, que já prevê mais investimentos de cerca de 7 bilhões de reais. O setor elétrico, que tem investimentos em andamento nesse momento, das concessões de mais de 17 bilhões. Então, isso vem mostrar para nós que o caminho tomado para fazer ajustes, as iniciativas do governo, sobretudo do Senado, do Congresso aqui, sobretudo do Senado, em aprovação de algumas leis estratégicas para o país, vem retomando
o crescimento, vem retomando e sinalizando a retomada da economia. O marco regulatório dos portos também, que vai investimentos muito grandes. A concessão de 4 grandes aeroportos, que é o de Porto Alegre, o de Salvador, de Fortaleza, o de São José dos Pinhais, que é, na verdade, de Curitiba, também é uma demonstração disso. E agora a notícia boa que vem de fora, que vem da China. A China cresceu as importações na área de commodities agrícolas em mais de 4% da importação de produtos brasileiros nesse momento. E a outra notícia importante vindo da China é a retomada da importação das commodities minerais. A China, que no ano passado deixou de crescer cerca de 40% do que vinha crescendo, ou seja, caiu de 10% para 6%, já tem uma sinalização de crescimento para esse ano que pode chegar a 7%. Isso está fazendo com que a China retome investimento e importe as nossas commodities minerais. Então, o Brasil com o atual governo, está retomando o curso do controle na economia, e a economia dá sinais vitais de retomada, de que o rumo está certo. Aí, no entanto, presidente Paulo Paim, senhores senadores, senador Paulo Rocha, senador Regufe, essa tentativa de impedir a presidenta de continuar governando é uma tentativa em desfavor do país. Qualquer decisão amanhã, domingo, na Câmara, que ainda não é o afastamento da presidência, é a admissibilidade, né, gera dificuldades. Mas a maior dificuldade é se a admissibilidade for aceita, coisa que nós acreditamos não será aceita pelo bem do país, né, pelo bem dos brasileiros. Nós acreditamos que não será aceita porque temos conversado aí com as lideranças da Câmara, com a liderança do governo, e o trabalho que foi feito e vem sendo feito nos garante que no domingo nós vamos rechaçar essa tentativa de golpe. Mas quero somar aqui com o senador Regufe na preocupação, mas não só na preocupação, é dizer para cada militante do Partido dos Trabalhadores, da sociedade civil organizada, dos movimentos populares, do movimento social, da Frente Brasil Popular, esse movimento que vem crescendo volumosamente no Brasil, em defesa da democracia, que nós possamos ir no domingo para as ruas, para celebrar a democracia, para demonstrar que a democracia brasileira está consolidada e que a vontade do eleitor será respeitada. Mas a nossa militância virá para a rua para mostrar a força e a defesa da democracia, mas virá com seus tambores, virá com seus instrumentos de musicalidade, com sua capacidade de manifestar culturalmente, com a sua capacidade criativa de, no protesto, fazer uma festa em vez de praticar violência, que não é da nossa índole. Então, eu quero, senador Regufe, eu acredito que de ambos os lados haverá, no domingo, a participação da população sem violência, sem nenhum ataque a indivíduos, agressões e, sobretudo, também, né, sobretudo às pessoas, mas também ao patrimônio público do nosso país. Eu acredito que no domingo haverá manifestações democráticas. Os cuidados e seguranças é responsabilidade dos poderes constituídos, e esses estão sendo tomados. Mas da nossa militância nós teremos a defesa da democracia com alegria, com manifestação cultural e não com violência, eu acredito nisso. Termino, senhor presidente,
para dizer que a situação do país hoje é muito melhor do que era em 2002 e 2003. Já disse isso aqui, quero reafirmar. Nós tínhamos uma relação dívida líquida ao PIB de quase 60%. Hoje nós temos uma relação dívida líquida, um PIB de cerca de 37%. Nós tínhamos reservas cambiais praticamente negativas. Foi preciso tomar um empréstimo do FMI para poder ter reservas cambiais para garantir liquidez no país, inclusive com aval dos candidatos que disputavam a eleição naquela época com possibilidade de ganhar, que era o presidente Lula, como ganhou, e o senador Serra, que à época concorria à presidência. Nós temos, hoje, uma reserva cambial de 377 bilhões. Isso dá garantia e faz com que o risco Brasil hoje seja menos de 50% do que era o risco, menos de 70% do que era o risco Brasil em 2002. Então, as condições fundamentais para a retomada do crescimento estão dadas. O que falta agora é a condição política para que a gente tenha uma base de apoio que possa sustentar as ações de governo. E essas denúncias de que o governo está trocando voto, o governo está cumprindo com a responsabilidade dele, senador Paim, de trabalhar uma base para dar governabilidade. O governo não está trocando voto, ele está construindo uma base para ter governabilidade. Vai ser reestruturado, já que parte daqueles que era da base saíram, o governo tem que buscar novos parceiros e o governo corretamente está fazendo isso. É próprio da democracia, a governabilidade é responsabilidade de ser construída pelo governo. E o governo está tomando a iniciativa de construir a nova governabilidade, já que alguns saíram da base de apoio. Então, a ação do governo é legítima nesse momento para construir a governabilidade. Não existe esse negócio de compra. O que o governo está fazendo é a sua obrigação, o seu dever de casa. É preciso que os nossos telespectadores da TV Senado, os nossos rádio-ouvintes da Rádio Senado, ajude-nos a difundir isso. O governo está cumprindo a sua responsabilidade de construir uma nova base de apoio para garantir a governabilidade, para garantir que o nosso país possa contribuir com a superação da crise internacional. A crise que está no Brasil não é uma crise de decorrência brasileira, não, é uma crise decorrente do colapso do capitalismo mundial, que é um capitalismo que desprezou a base produtiva e passou a apostar na financiarização, a acreditar no capitalismo com base em papel e não na produção, senador Regufe, a quem eu cedo uma parte. Senador Donizete, obrigado pela parte. Só para dizer a Vossa Excelência que nós podemos ter posições divergentes, ter uma posição divergente, mas eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência na parte que Vossa Excelência coloca da necessidade de termos paz no domingo. Eu considero isso muito importante, nós que temos responsabilidade pública, nós não podemos incentivar de forma nenhuma esse clima de violência, esse clima de acirramento de ânimos que está aí hoje na sociedade. Eu espero que nós não tenhamos no domingo à noite ou na segunda-feira um cadáver para a gente lamentar aqui. E nós que temos responsabilidade pública, eu acho que nós temos obrigação de fazer o alerta e de tentar colocar as nossas posições, como temos colocado, de forma democrática, mas sempre colocando para as pessoas que o limite disso é a boa convivência democrática na palavra, no argumento, nunca no uso da violência, no uso da força. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência na parte que Vossa Excelência coloca aqui da necessidade da gente ter paz no domingo
e até porque as famílias vão estar nas ruas, pessoas dos dois lados vão exercer a sua cidadania no direito de colocar suas opiniões nas ruas. Então, é importante que nós tenhamos paz no domingo, e acho que todos aqui nesse plenário devem também se somar a esse esforço para que nós não tenhamos atos de violência no domingo e que a gente não venha aqui na segunda-feira ficar lamentando a morte de ninguém e que tenhamos um domingo de paz nesse país. Obrigado, senador Regufe. Quero acatar o seu pronunciamento no meu discurso. Vou terminar, senador Paim, dizendo que eu acredito, sobretudo, no povo brasileiro, na capacidade que o povo brasileiro tem de compreender esse processo, de saber que no Brasil nós escolhemos o caminho da democracia e que governante chega ao poder através do voto, que seja respeitada a decisão daqueles quase 55 milhões de brasileiros que opinaram pelo projeto capitaneado pela presidenta Dilma e a reelegeu para ser presidente. Nós temos as nossas divergências também com algumas ações, mas nós, sobretudo, temos a responsabilidade de respeitar a democracia, de garantir a democracia. Hoje eu vi aqui, senador Paim, e o senhor prontamente corrigiu, que o PT não assinou a Constituição. O PT assinou a Constituição e votou contra. Votou contra porque queríamos mais, como uma forma de pressionar para mais. Mas a partir... Assinamos, reconhecemos. A partir da aprovação da Constituição, nós passamos a ser defensor intransigente da Constituição. Repito, todos os deputados federais constituintes do PT assinaram. Então, votamos contra para manifestar que nós poderíamos ter alcançado mais, foi só para dar um indicativo, mas a partir da aprovação da Constituição, nós passamos a ser defensor intransigente da Constituição. De forma que hoje o que nós continuamos a fazer é o que nós passamos a fazer no primeiro dia depois de promulgada a Constituição, num ato solene no Congresso Nacional, com o saudoso Ulisses Guimarães capitaneando naquele processo como presidente da Câmara. Então, essa história de que nós ferimos a lei de responsabilidade fiscal, não ferimos. E outra coisa, quando nós criticamos, naquela época, a lei de responsabilidade fiscal, eu me lembro desse debate, é porque o PT, independente da lei de responsabilidade fiscal, em cada município que administrava, vinha cumprindo o que era preciso, que era dar garantia de continuidade, que era respeitar o patrimônio público, que era ter equilíbrio nas finanças. Já vinha respeitando. O entendimento do PT naquele momento, que não poderia haver um engessamento, mas que todo gestor precisava cumprir aquilo que nós vimos cumprindo. Mas a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada e nós passamos a respeitá-la, cumprir. Os governantes do PT têm trabalhado por isso. Por isso, a presidente Dilma não feriu a lei de responsabilidade fiscal e nem cometeu crime de responsabilidade para poder, hoje, estar aí propalando alguns, a oposição, os adversários do povo e do país, que ela precisa ser impeachmentada. Mas, como temos repetido, não existe crime e impeachment sem crime é golpe. E como nós não devemos e não tememos, domingo nós vamos para a rua defender a democracia com alegria, com paz e com a segurança de que nosso país precisa continuar trilhando o caminho da democracia e nós vamos mostrar para o mundo, mais uma vez, que a democracia brasileira está cada dia mais consolidada. Obrigado.